Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Sartori Esportes. Junto conosco nesse episódio temos a Biguá Alimentos e você já sabe, acesse agora mesmo bigualimentos.com.br, encontre no mercado mais próximo de você e lembrando, arroz e feijão na sua mesa é Biguá Alimentos, tá? Junto conosco também nesse episódio temos a Shank Sports, nosso patrocinador master, e também o Rap Festa, que tem o melhor salgadinho de Campinas e região. E acompanhe rapfesta.com.br. E hoje aqui com a gente temos o proprietário da Goals Academy, da Goals Park, Bruno. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco. Valeu, Felipão. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. E vamos pra cima, né? Vamos conversar. É isso. Hoje vamos ter um bate-papo legal aqui. E para começar, eu queria saber um pouquinho do Bruno, do início da sua trajetória no futebol. Como que você caiu nesse mundo de futebol? Eu vi que você já chegou a jogar nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente. Sempre estive no futebol, minha vida toda. Fui criado num ambiente que eu fui incentivado a isso, né? Então sempre foi muito bom o esporte, né? Na vida da criança, maravilhoso. Hoje eu posso proporcionar isso para as outras crianças, né? Mas eu cheguei a jogar aqui no Brasil, categoria de base, joguei na Ponte Preta, no Bragantino, joguei no Primavera de Indaiatuba, joguei a Copinha, e daí, como eu era goleiro, não tinha tanta estatura, tenho 1,81, e o mercado é difícil para goleiro aqui no Brasil, Sim. né? E eu quis ver de explorar outro mercado lá fora, e descobri a possibilidade de embarcar para outro país, né, para conseguir ter essa oportunidade de jogar e estudar ao mesmo tempo, né? Então, Que massa. Foi quase consegui um conciliar os dois, intercâmbio, né? no intercâmbio esportivo, o famoso, exatamente. Então, eu continuei nessa trajetória do futebol, conciliando com os estudos, né? E quando eu me graduei lá, eu voltei para o Brasil, tive a oportunidade de continuar jogando, não dei sequência por motivos familiares, né? Machuquei meu pulso também, era goleiro. E aí, quando eu voltei para o Brasil, caiu no meu colo uma oportunidade de dar sequência em um projeto de futebol, que não era a Goals Academy ainda. E por várias divergências, não continuei nesse projeto. Só que daí eu segui sozinho, né? Me desvinculei do meu antigo sócio. E aí eu segui sozinho nessa trajetória. Abri a Goals Academy. E agora estamos aí nessa jornada, né? Nesse mundo maravilhoso Que do massa. futebol. E a Goals, pelo que a gente acompanha, não tem há tanto tempo, só que a gente vê o sucesso pela metodologia que vocês aplicam dentro da escola. Conta um pouquinho pra gente como que é o dia a dia ali dos treinos, porque a gente vê que hoje em dia tem muitos alunos, a escola, graças a Deus, está crescendo cada vez mais. E agora também, né? O novo projeto O projeto. do Goals Park, porque tem um espaço próprio que é muito legal. Eu pude estar indo lá, quadra nova, um espaço grande, um espaço bem legal e para receber a família mesmo, né? Que é o intuito da escola. Exatamente. A gente começou como Goals Academy no meio de 2024, né? Então foi o ano passado ainda. O projeto ainda não tem 1 ano e meio Sim. desde que nasceu. E desde que a gente começou, eu sempre busquei muito trabalhar o conjunto da ópera. Então, trabalhar o marketing, trabalhar o comercial, trabalhar a parte metodológica, principalmente, estabelecer a cultura do projeto, né? O mais importante que todo projeto pode ter é a cultura, né? Aquilo que você vai oferecer para o atleta, aquilo que você vai oferecer para a família, aquilo que você vai oferecer como projeção, aquilo que você vai oferecer como ambiente, né? E então a gente inaugurou ano passado e aí por necessidades de projeto mesmo, de expansão, de querer oferecer mais coisas, a gente acabou migrando para outra localização. Agora a gente está em Valinhos, né? Mas na beira da pista ali também, lá em Anguera, né? E agora a gente está numa estrutura que consegue fomentar o que de fato se chama alto rendimento, né? Que as palavras ficam um pouco generalizado hoje em dia. Todo projeto é alto rendimento, mentira, né? O alto rendimento é aquilo que consegue sustentar a parte de preparação física muito bem elaborada, com uma academia, é aquele trabalho que consegue ter uma parte científica, ou seja, você fazer um trabalho de nutrição, você fazer um trabalho de fisioterapia, né? Então a gente agora também está com o nosso campo novinho, beleza?
a estrutura toda, a caixa de areia, um restaurante, vestiário, tudo caracterizado da nossa academia, né. Então, a gente está dando a sequência dessa maneira, seguindo o nosso viés como projeto, que a gente nasceu como projeto para conseguir dar sequência dessa maneira. Aham. Não, que legal, porque eu como eu comentei, eu pude ver e Uhum. acompanhar desde a época que você já estava no antigo local, e agora eu vejo a dedicação que você colocou, no projeto, na casa nova, e desejo muito sucesso, Muito obrigado. porque tá bem legal lá. E deixando claro que ano que vem a gente já tem 4 edições confirmadas, né, 4 edições. lá Exatamente. dentro do Ghost Park, e se Deus quiser vai ser um sucesso. Não, a Sartori e a Gol estão fechadíssimos aí, a gente E vai fazer vários eventos muito legais, com certeza, né. A Sartori quer oferecer, campeonatos organizados, e a Gol também quer oferecer algo organizado, então tem que se juntar para trazer o melhor de todos os mundos, né. que massa, muito É isso obrigado. aí. É isso. E conta pra mim, como que vocês, equilibram, né, o aprendizado, o ensino, com o desenvolvimento humano para os atletas? Porque a gente sabe muito, as escolas de futebol, muito mais que ensinar a jogar bola, ensinar a técnica, ensina os valores, Uhum. né, para os alunos. E como que vocês fazem esse trabalho dentro da Gols? Sempre quando você tá falando de crianças, jovens, adolescentes, né, você tá falando da parte educacional, disciplinar, da parte pedagógica, bastante, Aham. né, isso inserido dentro do contexto do esporte. E toda a parte metodológica ela tem que ser muito bem elaborada, você tem que pensar no cada detalhe, como é que é do momento que o menino vai chegar ali, do momento que a menina vai chegar ali, até o momento que for sair dali, no momento que estiver treinando, né. A gente tem hoje um diretor de futebol ali dentro, o Francesco, né, ele é o responsável de elaborar toda a metodologia da parte de futebol, tudo que se aplica à parte de campo, tudo que se Que aplica à parte legal. de extracampo, Aham. né, toda a parte educacional. E aí, os treinadores, que a gente tem o Gregory e o Elber ali, eles são os responsáveis de aplicar dentro de campo. Mas é muito importante um projeto, Felipe, ter a noção que você precisa estar organizado para oferecer aquilo, né. Não é só você soltar uma bola, para o jogo coletivo ou não, hoje a gente vai treinar a finalização, e aí você não cria, você não dá sequência no trabalho, o Sim. importante é você dar sequência no trabalho. Então, toda a parte metodológica é muito importante, estar sendo desenvolvida, aprimorada, adaptada e melhorando cada vez mais, né. Não, que massa. E hoje dentro da Gols, com quantos anos a partir de quantos anos vocês trabalham os alunos? A gente trabalha dos 6 anos, que é o sub-7, né, então 6, 7 anos, Sim. e a gente vai até o sub-20, então depois do sub-13 a gente começa a fazer o trabalho de alto rendimento mesmo, Aham. que aí são, destinado para aqueles atletas que querem fazer o intercâmbio, que querem seguir com o agenciamento de carreira que eu faço, e antes disso é mais a parte pedagógica, né, a parte Sim. de entretenimento. Hoje o pessoal quer, deixa tudo tão prematuro, né, o Aham. atleta ali, a criança tem 8 anos e já: "Não, tem que treinar, é personal, que não sei o quê", não, até os 12, 13 é o lúdico ali, a parte você vai aprimorando as suas partes técnicas, né, táticas ali, físicas, mas, tudo no seu tempo. Sim. Né, aquilo que a gente já infelizmente acontece muito, que quer dar o passo maior que a perna. Próximo marcha pé. E muito disso vem da cobrança dos pais, né. Às vezes muito da frustração de um pai que não conseguiu ser um jogador, não conseguiu dar continuidade numa carreira, e acaba depositando tudo no filho, né. E acontece muito isso, e acaba até frustrando o menino, né. Uhum. Muitas das vezes, o menino não quer treinar, não quer dar essa continuidade, e tem muito dessa cobrança do pai. É que assim, né, Felipe, hoje o futebol, como a tecnologia, ela traz isso pra gente, né, a gente consegue acompanhar muito mais o que de fato é o futebol, né, e todas as regalias que o Sim. futebol de alto nível traz. Então, muitas vezes é a frustração do pai de não conseguir ter dado sequência numa carreira profissional, ou muitas vezes é o pai depositando toda a esperança ali no do menino sendo profissional para Aham. conseguir trazer, o sustento ali financeiro, conseguir o sucesso, a fama, né. Eu vejo muito disso, de Sim. verdade, mas faz parte nossa também de, passar para os pais a parte educacional ali, eles
a família tem que estar envolvida no projeto. Não Aham. adianta só a criança. Certo. O pai, a mãe, os irmãos, eles precisam estar inseridos no contexto geral e entender o processo, né? Tá. E como que você vê a Gols, né, hoje, com toda essa metodologia, todo esse trabalho muito massa que você vem fazendo, você, o Francesco e os professores, como que você vê a Gols daqui a uns 5, 6 anos, 10 anos? Como que você vê? Eu já tracei, né, a gente conversa muito, a gente faz reunião quinzenal lá dentro da Gols, entre nós, a comissão, e a comissão mesmo faz reunião semanal, né, e a gente sempre traça os planos, planejamento de carreira para cada um deles, e a gente traça o planejamento da empresa também, a curto, Massa, médio e longo legal. prazo. Então, o projeto ele cria várias vertentes nesse longo prazo aí, da gente querer sair do Brasil, querer pegar times fora do Brasil, a gente querer expandir, ter vários CTs aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, então a gente vai seguindo por esse caminho de expansão Aham. para conseguir ter mais daquilo que a gente oferece com qualidade, espalhado por aí, Não, né. que massa. Porque a gente vê muitas escolas, né, que acabam não tendo tudo isso que você oferece, né, sendo somente uma escola. Não chega a ser uma academia, um projeto Uhum. assim. E acredito que para um aluno, para um, para um menino que vai ingressar agora, seja bem interessante. Sim. Trabalho assim, sem contar que desenvolve muita coisa, né? Além de propriamente dito, técnica, tática, desenvolve muito, muito além, né? Do Com que só certeza, o. com certeza. Assim, eu sempre quando eu converso isso daí, né, o que o nosso projeto oferece, eu gosto de frisar bastante também que, a gente nunca pode desmerecer o que o outro faz, né, então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, existe diferentes tipos de negócio dentro desse negócio chamado futebol, Aham. né, então você tem, o clube de base, você tem o projeto de autoatendimento, você tem a escolinha, você tem a escolinha de bairro, e cada um oferece o seu dentro do seu contexto, né. Muitas vezes as escolas de futebol não têm uma estrutura ou às vezes um projeto que está começando não consegue dar esse primeiro tiro aí por não ter recursos Ah, para conseguir investir numa infraestrutura, né, assim como a gente tem, e começa do jeito que dá, da maneira que pode, só que o principal é você oferecer aquilo com amor e com qualidade, aham. né, dentro do seu contexto. Então, você tem muitos projetos de bairro que oferecem aquilo para as crianças do bairro e cada um atende o seu público, né. Muito importante a gente frisar isso. Só que, de fato, aquele que quer seguir o autoatendimento hoje, ele precisa daquele algo a mais, né, ele precisa. Sim, sim. E o que você acredita, que a Gols ou o próprio Bruno pode proporcionar e o que deve melhorar ali no futebol de base, no Brasil em geral? Aham. Assim, a gente, dentro do trabalho da Gols, a gente faz muito essa a gente está desenvolvendo esse trabalho de assessoria, Aham. né, em cima do atleta. Então a gente pega, faz as reuniões nossas semestrais, que a gente avalia ali o desenvolvimento dele nos testes físicos, testes técnicos, Uhum. e a gente senta com a família, traça o perfil, cada reunião a gente vai evoluindo, o tipo de conversa que a gente vai tendo. Por exemplo, final do ano agora a gente vai ter a nossa reunião de planejamento financeiro para aquelas famílias que querem estar fazendo um investimento de intercâmbio para a Europa ou para os Estados Unidos ou para o Canadá, né. Então essa parte de assessoria é o que o nosso projeto mais, prioriza, né, porque o importante é a gente pegar o atleta, pegar a criança, pegar a família, entender o contexto e trabalhar em cima daquele contexto, Ah, que legal. né. Muitas vezes, a gente tem os meninos lá, por exemplo, do nosso sub-15, e são meninos que jogam bem sim futebol, né, não conseguiram por diversos fatores, nunca é só técnico, tático ou físico, Sim, tem muitas coisas que muito, que muito estão mais. que entram no caminho, né. Mas temos diversos meninos com qualidade, que não estão hoje numa categoria de base, e a gente mostra pra eles a realidade, fala: "Meu amigo, dá pra você, achar outra coisa dentro do futebol, que não necessariamente é se profissionalizar aqui dentro do Brasil", Aham. né. Eu já, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu conheci diversos atletas, muito amigos meus, fui padrinho de casamento, tudo mais, que o menino vende água na Lapa pra conseguir embarcar pra uma viagem para os Estados Unidos, o cara se formou, pegou mestrado, doutorado e tudo mais, né, pessoa que veio da favela, e enfim, eu vi muitas situações assim e eu viro para os meninos e eu falo: "Meu, se esses caras conseguiram, é só você fazer um esforço que você consegue também". Ah, Não necessariamente dando sequência na carreira aqui dentro do Brasil, sim, né. E é importante a gente entender o perfil, porque não dá pra chegar no menino de 15 anos, 14 anos, 16 anos, 17 anos e falar: "Ó, não, vem comigo que você vai ser profissional".
você tá iludindo, né? É Não pode importante. vender esse sonho desse jeito, né? Não pode, você tem que ser muito transparente com o atleta, com a família, né? Uhum. Porque, querendo ou não, estão fazendo investimento tanto de financeiro quanto de tempo, Sim, né? E aí você não pode criar uma expectativa, uma falsa esperança em cima daquilo. sim. A Gols chegou a disputar 2 competições da Sartori. O Aham. primeiro disputou em maio a Liga Campineira e agora em agosto a Copa R9. Qual a sua visão? O que que você tirou de experiência? O que que você achou dessas competições que nós da Sartori organizamos? Ó, ele não me pagou pra falar o que eu vou falar, tá? Mas, de verdade, Felipão, de verdade mesmo, a gente, dentro desse 1 ano e meio, eu como 2, como empresário, mas 1 ano e meio de projeto agora, a gente disputou alguns campeonatos, né? E, cara, é muito difícil achar campeonato de qualidade igual você tá oferecendo. Então, assim, de verdade, pô, parabéns pelo trampo aí que você tá Muito fazendo, obrigado. você e a sua equipe toda, né? Porque, cara, a gente como projeto, quando a gente se organiza ali dentro, na nossa casinha, no dia a dia, com os atletas, com a família, a gente quer oferecer aquilo de qualidade, aquilo de excelência, Uhum. e não adianta nada a gente oferecer aquilo dentro, se quando a gente for pegar algo fora, a gente vai pegar algo totalmente desorganizado, completamente defasado, sem estrutura, que acaba virando um desrespeito para quem compra aquilo, Aham. né? Porque você faz investimento de tempo, de dinheiro, você mobiliza, faz toda a logística da família, do staff, Sim. e aí você chega lá, não tem uma logística do campeonato, não tem uma estrutura. Então, assim, esses 2 campeonatos que a gente participou com vocês, cara, muito bom, foi muito bom mesmo. A gente Ah, muito pegou como obrigado. experiência. É por isso, né? Foi só por isso eu falo, cara, eu gosto de trabalhar com gente de qualidade e é por isso que vai ter 4 campeonatos lá na Gols ano que vem, porque foi muita qualidade mesmo. Eu sei que vai ser igual o ano que vem, vai ser melhor, aliás, porque a gente Melhor. tá buscando melhorar sempre, né? Mas, cara, foram experiências ótimas. Mesmo que o nosso time não alcançou título, levantou o troféu e tudo mais, o que importa é a experiência, na minha Sim, opinião. sim. No final das contas, é o que você vai viver ali no game day, no dia do jogo, Sim. é a família, tudo mais. E, cara, em relação a isso, foi ótimo. Ah, que bom que vocês gostaram. A gente da Sartori também fica muito feliz. A gente pega o feedback dos familiares, tá? Aham. E eles também relatam que gostaram. Então, Porque a gente trabalha em cima de fato dos feedbacks que a gente, claro, sempre tem a melhorar, sempre tem a evoluir, e a gente não quer entregar somente uma competição. A gente quer entregar uma experiência para os atletas participantes, para as escolas, para os professores, para quem estiver ali acompanhando, para ter um momento legal, não simplesmente chegar, jogar bola e ir embora. Tem que ter uma experiência, né, que é o que a gente da Sartori sempre tenta proporcionar. Mas, de coração, fico muito feliz que vocês tenham gostado e espero que ano que vem nosso projeto dê cada vez melhor, que a gente consiga fazer algo muito top. E em primeira mão, ano que vem a gente vai ter a Liga Faliense, né, de futebol 7, vai ter lá dentro da Gols, mas vai ser perfeito. algo bem bem legal. É isso aí, é isso aí. E agora, vamos lá, eh, se pudesse deixar um conselho para os jovens, para os alunos, o que que você deixaria? Ó, eu ia falar pra você que é atleta, eh, independente da idade, não desista dos seus sonhos. Também não deposite toda a esperança que você tem dentro do futebol, em qualquer um. Vá atrás das pessoas certas, as pessoas que vão te dar as condições para conseguir alcançar seus sonhos, as pessoas que vão abrir o leque para que você possa dar sequência na sua carreira de qualquer forma, porque o importante é o objetivo final, né? Só que no meio dessa trajetória você precisa das pessoas certas para te levar lá. Então, se você quer jogar aqui dentro do Brasil, sair do país, que seja estudar, jogar futebol, estudando, jogar futebol na Europa, na Itália, na Espanha, ir para a Ásia, sei lá, qualquer coisa dentro do futebol, vá atrás, corra. É muito 70-30, Sim, né? sim. Então, 70% do esforço vem do próprio Do próprio atleta, atleta. né? E 30% é o contexto. Aham. Então, muitas vezes, nós adultos, a gente coloca empecilhos, né? Uhum. Putz, eu não consigo ir na academia porque eu tô trabalhando muito, não consigo comer certo porque eu tô trabalhando muito, né? Só que, na verdade, se você quiser, dá pra fazer. Dá.
né? E o atleta é isso. Ah, não consigo ir pro treino. Cara, pega um busão, vai lá treinar, né? Ah, não consigo embarcar para os Estados Unidos porque eu não tenho dinheiro. Não, mentira. Você consegue sim trabalhar, juntar um dinheiro, fazer esse investimento. Vai atrás das pessoas que querem te ajudar de verdade e estude. Estude para que você saiba as pessoas que vão estar junto com você, tá bom? Mas é isso aí, Felipão. Acho que esse é o conselho que eu tenho para os jovens, porque Perfeito. cara, a gente vê muitos deles que vão chegando aos seus 14, ainda mais hoje, com a pressão dos pais, aquela coisa toda, vai chegando aos 12, 13 anos, fica aquela pressão, aquele negócio, e não tem necessidade nenhuma disso, É. né? Não tem necessidade nenhuma Tem disso. que simplesmente viver o momento. Cara, Tem viver o momento, viver o momento, aproveitar, desfrutar da experiência dos treinos, dos jogos, porque, igual eu ia perguntar, essa pressão, essa cobrança muito forte dos pais uhum, acaba mais prejudicando do que ajudando o atleta. prejudica, na verdade, são raros, raros, raros os casos que a gente ouve falar que a pressão exacerbada dos pais ajudou na vida do atleta, né? Eu tava vendo esses dias o Verstappen, né, da Fórmula 1, que o pai dele ficava naquela pressão absurda em cima dele, pressão, 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 pressão. No fim ele vingou e ele agradece por essa pressão, mas isso daí é a minoria dos casos, Sim. porque eu já vi muitos casos, na verdade ele é o único caso que é a exceção, né? A gente fala da exceção, todo o resto, você vê que muitas vezes o menino de muito potencial, ele acaba largando por conta da pressão dentro de casa, né? E aí é um potencial mal aproveitado. Não só dentro de casa, a gente vê muito na beira de campo, os professores instruindo, orientando, e o pai lá fora, só naquela cobrança, só eh, orientando errado os alunos, e é aquela questão que sempre o aluno vai ouvir o pai, Desorientando, né? desorientando. Na verdade, Ele vai dar prioridade para a voz do pai do certeza. que propriamente do professor que está ali justamente para orientar, para ajudar, para instruir, e é onde começam os erros, né. Falta empatia dos pais, eu acho. Na verdade, os pais eles precisam lembrar que um dia eles já foram crianças também. Sim, Acho que eles esquecem, nasceram adultos já, né? E na verdade eles já foram crianças. E, poxa, né, quando você tem um pai na beira do campo ali gritando, seja, em qualquer ambiente, mas no nosso ambiente aqui do futebol, na beira do campo gritando, você quer agradar o pai. A criança sempre vai querer agradar agradar o pai, a mãe, vai querer ver o pai com um sorriso no rosto, independente das circunstâncias. sim. Então, às vezes o menino é zagueiro, vai parar lá dentro da área porque quer fazer o gol, aí porque o pai tá gritando. O pai, na verdade, ele não quer que o menino defenda, ele só quer que o menino faça o gol e pra ele. Pra ele. Essa A gente esse é o maior erro que a gente percebe que acontece. O menino, o zagueiro, é orientado a marcar, é orientado a se defender, mas ele vai fazer quer chegar no ataque pela orientação do pai, desorientação do pai. Uhum. E acaba prejudicando, o time toma gol, toma isso, toma aquilo, e a criança que vai tomar bronca depois. Na verdade, dentro da nossa metodologia ali, a gente faz muita rotação dos atletas. Então, o menino que gosta, prefere o ataque, ele joga no ataque. Aham, Só que daí tem jogo que ele pode ir pra lateral, aham, e daí tem jogo que ele pode ir para o meio, e tem jogo só não vai rodar no gol, né, mas aham. vai rodar na zaga, vai rodar na esquerda, vai rodar na direita, vai rodar no ataque, vai rodar nas posições, por quê? Porque o futebol é assim, né, o futebol você vê, a maioria dos casos, o atleta nunca, termina na posição que ele começou. Sim, nunca. E aí, faz parte é o nosso trabalho fazer os testes e rodar para que o menino tenha experiência, né. E aí, o pai às vezes não entende isso, e quer que o menino faça só aquilo que lhe convém, Aham. né. E não é assim que funciona, o futebol ele é uma ciência, o Francesco fala muito disso, o futebol é uma ciência, mas não é uma ciência exata, a gente tá trabalhando com, seres humanos, Sim, e a gente tem que lembrar que tem muitas variáveis ali dentro que influenciam no jogo. sim. E aí o pai ele não pode achar que só o que ele acha vai dar certo. Não, e sem contar que a gente tá falando de crianças, independente dos 13, 14 anos, são crianças. Muitas das vezes de 7, 8 anos, que são as categorias que você começa, que uma desorientação vai prejudicar muito o andar
do ensino dessa criança, desse aluno, Uhum. né? É, os pais, acredito muito que o trabalho, na verdade, desses alunos começa dentro de casa. Sim, com certeza. E é onde, sim, é onde mora o erro, É onde né? mora o erro. Porque os pais, infelizmente, hoje, com tudo que a gente vem vivendo no mundo, acaba tá piorando cada vez mais as situações. Igual igual o que aconteceu pela Federação Paulista, que tiveram que proibir pais nas categorias sub-11 e 12, aonde já se viu. É inadmissível ter que tomar uma atitude dessa mediante os adultos sendo totalmente irresponsáveis com crianças, né? Xingando, ofendendo, falando o que for. É vergonhoso, na Ver- verdade, né, é vergonhoso. Eu vou ser pai um dia, ainda não sou, mas se eu fosse pai eu ia ficar com vergonha de ser barrado de entrar no jogo do meu filho, porque por conta disso, né, é inadmissível, chega a ser inadmissível, mas é uma realidade, né, a gente precisa entender e faz muito parte dos projetos de também abraçar a família e ensinar. Lá dentro da Goals, ô Felipe, a gente é, é muito bom o trabalho que a gente vem fazendo com os pais, porque a gente criou um perfil ali dentro de família, né? Eu vou falar família por conta do atleta e de quem assiste, quem tá acompanhando, que a gente fala que não pode gritar durante o treino, não pode ficar orientando durante o Ah, treino, e somente apenas gritos motivacionais, sim, que vão inspirar a criança, né? E até dia de jogo também. Tem que ser o grito motivacional. Não adianta aquele negócio que você vai colocar o menino para baixo, que você vai colocar o atleta para baixo, e não só o atleta, mas você vai contaminar o ambiente, né? sim, Muitas vezes quem acaba sofrendo de rebote, ou diretamente, é o juiz, sim. né? A mãe do juiz sempre é a mais xingada, né? É, Infelizmente. E assim, é vergonhoso, porque o jogo das categorias de base, ou os jogos dos menores, é um jogo mais educacional, né? É óbvio, todo mundo quer ganhar, né? Faz parte da competição. Claro. Quem que não quer aprender, quem que não quer desenvolver sendo campeão? Esse é o melhor de todos os Sim, mundos. Só que o principal objetivo é desenvolver, é você passar pela experiência, e uma experiência sadia e amistosa, né? sim. Muito das competições que a Sartori organiza é justamente para criar cidadão, tá? É o ensino pro atleta, claro, igual você falou, todo mundo quer aprender sendo campeão. Só que o ensino dentro das competições vale muito mais. E é aquilo. Às vezes você aprende com a derrota e não com a vitória. Então, assim, igual você falou, tem escolas que acontece que ao ganhar de 15, 16, ao invés de tirar o pé para não prejudicar a escola adversária, acaba nem se importando com isso. E é algo que a gente mesmo da Sartori Sports não concorda. A gente acredita, igual você falou, todo mundo quer ganhar, mas tem que pensar no próximo também, porque hoje em dia, hoje pode ser a sua, amanhã pode ser do outro, e aí vai, e todo mundo nessa daí vai se prejudicar. Sim, na verdade você acaba aprendendo mais perdendo do que ganhando, É né? isso. Só onde você ganha, você aprende a parte boa da vida, né? Só que o Vale dos Derrotados, ele é muito silencioso, né? Então, quando você perde, você acaba amadurecendo muito mais, você acaba ganhando mais experiência, você acaba ganhando mais carcaça. E aí, quando você vai se deparar com outras situações lá na frente, porque o importante é a gente formar o jovem, Sim, né? E aí, quando esse jovem que perdeu quando ele estava na infância e jogou o campeonato, perdeu, ganhou, se submeteu a situações de pressão, né? Disputou torneios, passou por experiências de peneira e tudo isso, quando ele chega na fase adulta dele, sendo ou não atleta, quando ele vai entrar no mercado de trabalho, ou quando ele vai para uma experiência de intercâmbio, aham, ele já sabe que quando algo ruim acontecer, como reagir, sim. né? É, porque muito das competições que a gente organiza, a gente vê hoje, primeira rodada, segunda rodada, o atleta sair de campo chorando depois de uma derrota, que ele ainda não sabe perder. Só que isso deve ser ensinado também, acredito eu, dentro de casa. Porque nem tudo, nem na vida, ele não vai ganhar tudo, né? Isso é um erro que eu percebo dos pais de hoje em dia, que se o atleta perde, vai passar a mão na cabeça, se o atleta faz isso, vai passar a mão na cabeça, só que você tem que ensinar antes, né? Isso
Isso acaba sendo preocupante, porque vai chegar uma hora que esse menino não vai saber perder nunca. Sim, é verdade. É verdade. E, e vamos lá. Tem alguma história, algum momento que você vivenciou dentro da Gols que te marcou? Olha, tiveram alguns, já tiveram alguns. Na verdade, na medida que a gente foi crescendo, né, cada dia ali ele era muito marcante, porque você sabe, você empreende, né, e no mundo para o empreendedor é no dia a dia que você vai sentindo as coisas e para mim, fora os eventos que eu vou te falar, cada dia que, cara, entra um atleta novo e a gente consegue fidelizar ele, ele fica, ele gosta da experiência, é muito gratificante. Agora, quando a gente conseguiu, bater o martelo na mudança de CT, foi mágico, né, porque foi uma virada de chave ali nossa interna, de algo que, poxa, eu não conheço nenhum outro projeto que vai conseguir sustentar e oferecer aquilo que a gente vai estar oferecendo agora com a infraestrutura, Aham. né, atrelada à estrutura que a gente já oferecia. Então, muito marcante, muito gratificante. Não, que legal. Tem algum aluno ou experiência que simboliza bem a essência da Gols? Cara, o graças a Deus, foi um trabalho muito forte ali dentro nosso, foi difícil, mas bem executado, de conseguir traçar um perfil, né, É. para quem para o lado comercial, um perfil de cliente, para o lado ali geral, perfil de atleta, perfil de família. Muitos hoje são, mas a gente tem hoje, o soldadinho que a gente chama, o próprio soldadinho é o Luiz Roberto, a gente tem o Davi, a gente tem o Jeremias, a gente tem o Pedrinho, o Miguel, são muitos que têm o perfil que a gente busca, Ah, que né. legal. E cara, todos eles, de verdade, todos eles, dão essa sensação de que representam o projeto. Sim. Quando eu olho eles eu falo: "Cara, esse menino não pode vestir outra camisa, porque ele representa muito a instituição", né. Ah, Então é massa. é muito gratificante a gente Legal. traçar um perfil ali, e é importante também, quando a gente tá ali vendendo o serviço, Sim, é importante a gente deixar claro o perfil que a gente busca que entre, né. sim. Porque muitas vezes o pai ou a mãe tá querendo entrar ali e tá querendo que o filho: "Não, eu quero só jogar campeonato durante o ano todo". Aham. Já não é a nossa praia. A gente gosta de jogar campeonato? Gosta de jogar campeonato, mas a gente prefere o trabalho de formação e de assessoria. Sim. Então, eh, quando você entra, não reclame se você não pegar aquilo que você não conseguir, porque a gente oferece uma coisa, o outro projeto oferece outra coisa, o outro projeto oferece outra coisa e por aí vai. Então é importante traçar um perfil, né. Aham. Não, legal. E que você como que como que hoje é a rotina de treino e a convivência entre os alunos? Porque a gente sabe que na era moderna que a gente vive ali, o celular acaba atrapalhando muito, a gente sabe que é um bem necessário, porém acaba sendo atrapalhando. Como que é a convivência dos alunos, dentro da escola em períodos de treino e tudo mais? Assim, o celular ele atrapalha demais, né, demais. Na verdade, dentro de casa, né, deveria ter essa abordagem pedagógica das famílias de ensinarem a criança como mexer no celular, os momentos de mexer no celular. Tem vezes que eu vejo os meninos com a cara enfiada no celular, né, isso prejudica muito. Não vou nem falar da parte fisiológica de vista e tudo mais, mas da parte de absorver conteúdo, né. A internet tá vasta aí de porcaria, né, então assim, é muito perigoso e pode ser muito prejudicial. Isso acaba sim afetando na questão de socialização, né. Só que eu acredito que quando a pessoa, o pai, a mãe sai de casa para buscar um projeto de futebol para o filho, quer ele querendo, quer ele não querendo, já é um primeiro passo muito importante, Sim. porque ali ele vai buscar a socialização, ali ele vai Sim. buscar com que o filho ou a filha se interaja com os colegas, né. Massa, legal. É, justamente isso que a gente, até mesmo durante as competições, a gente percebe que acaba os jogos, muitos ali faz o que você falou, põe a cara no celular e acaba esquecendo do resto, né? Sendo que acaba o jogo, pode ser um momento de lazer, deles se divertirem, dependendo do local tem mesa de fute-mesa, tem mesa de bilhar para brincar, mas acabam meio que se isolando ao acabar os jogos.
E não é legal, né? Não, Felipe, assim, na verdade o exemplo começa dentro de casa, né? Aham. Como é que a gente não vai ver a criança com a cara no celular, sendo que o pai ou a mãe já tá com a cara no celular? Sim. A gente também, não vamos mentir, quantas vezes a gente não se Sim, pega com a sim. cara no celular, né? É o mal da nossa sociedade hoje, a cara no celular, né? Aham. A gente não pode só dar exclusividade para os jovens, né? Isso impacta mais eles, sim. Porém, a gente precisa saber dar o exemplo e precisa passar a parte pedagógica para eles do que eles devem fazer e não fazer, Aham. né? Não, legal. Um bate-bola rapidinho Vamos lá. pra gente finalizar. Em uma palavra, como você define a Goals Academy? Oportunidade. Oportunidade. Quem é a maior inspiração pra você dentro de campo? De quando eu jogava Do futebol em geral. futebol, olha, eu tô começando agora que eu tô empreendendo a acompanhar os empresários, né, que tocam os projetos e tudo, mas eu vou deixar isso pra lá e eu vou mencionar o 01, o Rogério Ceni, né? Nossa. O cara é monstro. E fora do campo? Fora de campo. Ah, fora de campo, poxa, hoje a minha inspiração é a minha mulher, né? Sim. Ela que me dá toda a força ali no dia a dia. Ó. E também o meu pai, né, falecido, mas ele que todo dia tá aqui no meu ombro me falando pra eu continuar, Aham. pra ter força e pra seguir adiante, né? Não, legal. E queria que você deixasse uma mensagem para os pais, os alunos que estão aqui nos acompanhando. Uma mensagem. Paciência no processo. Acompanhe de perto, mas tenha paciência e confie nos profissionais que você apostou pra estar ali junto com vocês no projeto. Essa seria a mensagem que eu deixo pra eles. Não, legal. E queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram aqui em mais um episódio do podcast da Sartori Sports. Queria agradecer mais uma vez nosso patrocinador, Biguá Alimentos. Para você encontrar no mercado mais próximo de você, acesse bigualimentos.com.br. Mais uma vez agradecer a Shank Sports, que esteve conosco neste episódio também. E o Rap Festa, que tem os melhores salgadinhos aqui da região. Sai daqui já comeu um Rap Fest. E queria agradecer você mais uma vez pela disponibilidade, por estar aqui com a gente e poder contar um pouquinho da sua história da Goals Academy, do Goals Park, que agora é um espaço novo que, se Deus quiser, vai ser um sucesso e vai ter muita coisinha legal pra gente fazer lá. Muito obrigado pelo convite, espero estar aqui mais uma vez, mais vezes, e vamos se encontrar muito ainda nesse mundão do futebol, né? Mas muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história, do projeto, e muito obrigado também pelos torneios de qualidade que você vem oferecendo, e pô, eu conto de estar participando em todos que você tiver aí na manga. Eu que agradeço, me dedico ao máximo ali pelo projeto, para fazer todas as competições com excelência, toda a minha equipe, a gente se dedica ao máximo de coração para levar uma experiência legal para as escolas, para os alunos, para os pais. E para você, continue nos acompanhando nas mídias sociais, tem muita novidade e logo logo a gente divulga o calendário de 2026. Espero contar com vocês também participando das competições. Vamos pra cima. É Valeu, Felipão, tamo junto. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.